Boa noite, alunos e alunas da Faculdade FACS. Hoje, dia 3 de novembro, eu, professora Sônia Santos, estou aqui para ministrar mais uma aula da nossa disciplina de elaboração e análise das demonstrações contábeis. As normas brasileiras de contabilidade, a NBCT1, trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Ela teve uma resolução do CFC no número 1121 de 2008 e foi revogada pela CFC 1374 de 2011. Houveram algumas mudanças. Então, nós vamos tratar hoje exclusivamente já o ponto da estrutura conceitual e a apresentação dessas demonstrações. Nós sabemos que o trabalho do contador, desde a preparação para a elaboração das demonstrações contábeis, tem todo um critério em que vocês precisarão estabelecer para que esse trabalho saia de forma coesa, fidedigna às informações necessárias para a sua divulgação. Alunos e alunas, vamos às nossas considerações iniciais. As demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, podem especificamente determinar exigências para atender os seus próprios fins. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis preparadas segundo essa estrutura conceitual. Demonstrações contábeis preparadas sob o égide da estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis para as tomadas de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidades ou necessidades específicas de um determinado grupo de usuários. Essa última parte do texto ela é bastante interessante, porque vejam só, vocês são contadores em que precisam ter esta determinação dentro de vocês. Vocês não vão atender especificamente a um grupo de usuários interessados por uma determinada informação. Essa informação ela deve ser dada de forma, como a gente trabalha assim, uma forma, ela precisa ser pulverizada, em que vários usuários internos ou externos possam se apropriar da informação. E essa informação ela não tem que ser modificada conforme a necessidade de um determinado grupo. Então, as informações, mediante a sua estrutura conceitual, ela precisa estar de forma fidedigna aos atos contábeis registrados e as elaborações das demonstrações contábeis feitas. E agora então já vamos partir então para uma outra situação, a sua divulgação. Como não poderia de ser, as demonstrações contábeis preparadas para tal finalidade satisfazem as necessidades comuns na maioria dos usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como decidir quando comprar ou manter ou vender o investimento em ações, avaliar a administração quanto à responsabilidade que ele tenha conferido, qualidade do seu desempenho e prestação de contas, avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios. As elaborações contábeis, quando a gente fala as demonstrações contábeis elaboradas, elas produzem informações em que vai atender uma gama de usuários, mediante as suas mais diversas necessidades. Quando nós falamos de um investidor, ele precisa conhecer muito bem uma empresa, até porque ele precisa ter um ponto-chave para decidir pela compra de ações, pela manutenção do seu investimento ou a venda desse mesmo investimento em suas ações. Avaliar
a responsabilidade e a qualidade da gestão em que foi conferida a um grupo ou uma pessoa, o seu desempenho e sua prestação de contas positivas, negativas a descobertas. Avaliação a capacidade da entidade em pagar seus compromissos, seus empregados, suas obrigações e quais são as outras necessidades ou benefícios por si então ajuizados a esses mesmos colaboradores. Vamos então a mais alguns tópicos. Por que precisamos elaborar demonstrações contábeis? Vamos lá, avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados a uma entidade. Determinar políticas tributárias, determinar a distribuição de lucros ou dividendos, preparar e usar estatísticas da renda nacional ou regulamentar as atividades das entidades. Alguns aqui desses tópicos vocês conhecem muito bem. Muito bem, vamos entender lá no nosso tópico 6, onde ele fala a determinar uma política tributária. Claro e evidente que a partir do momento que vocês farão, então, a elaboração de uma demonstração contábil para uma empresa, esse contador já tem, então, condições de trabalhar a política tributária daquela empresa. Se é uma empresa que vai, então, estar trabalhando num regime tributário como Simples Nacional, ou como lucro presumido, ou como uma contabilidade, né, quando a gente fala real, o lucro real. Então você vê que essa elaboração dessas demonstrações nos dá então este mapeamento de diversas outras situações, como avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados a uma entidade. Isso é muito interessante. É claro e evidente que um fornecedor vende mercadorias a prazo, ou aquele determinada loja vende então a sua mercadoria que está à venda também a prazo. E qual é a segurança dela recompor esse dinheiro ou esta mercadoria que foi vendida para um determinado cliente, a sua devolutiva financeira monetária para o seu caixa? Então são várias necessidades em que a demonstração contábil ela irá facilitar várias problemáticas dentro de uma empresa. Essa é a sua real necessidade. As demonstrações contábeis são mais comumente preparadas segundo um modelo contábil baseado no custo histórico, recuperado no conceito da manutenção do capital financeiro nominal. Outros modelos e conceitos podem ser considerados mais apropriadamente para atingir o objetivo de pronunciar informações que sejam úteis para as tomadas de decisões econômicas, embora não haja presentemente consenso neste sentido. Essa estrutura conceitual foi desenvolvida de forma a ser aplicável a uma gama de modelos contábeis e conceitos de capital e sua manutenção. Nós vimos aqui que as demonstrações contábeis, elas são preparadas, elas são elaboradas, confeccionadas a partir do quê? Daquele modelo histórico do que já se vinha se preparando nos períodos anteriores. Então, se eu tenho uma preparação de uma determinada demonstração desta forma, é claro e evidente que eu vou buscar essa informação histórica primeiro, antes mesmo de fazer o que? A estrutura de elaboração dessas demonstrações ou das demonstrações. É evidente que nós, contadores, sabemos que existe uma finalidade para a elaboração das demonstrações contábeis. Nós precisamos conceituar um pouquinho por que é necessário fazer, então, essas demonstrações. Vamos lá?
Essa estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e apresentação das demonstrações contábeis, destintas a usuários externos. A finalidade dessa estrutura conceitual é dar suporte aos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, na aplicação das normas e no tratamento de assuntos que ainda não tiveram sido objetos de normas. Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com as normas. Apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, preparadas em conformidade com as normas contábeis também. Então vocês estão vendo que essas finalidades, elas dão suporte a uma gama de profissionais, de usuários. Nesse tratamento nós podemos colocar, por exemplo, que a gente conhece muito bem, os auditores independentes, que trabalham de uma forma o que eles estão ali buscando novas informações sobre aquelas demonstrações que já foram, claro e evidente, elaboradas no decorrer de um período. Então, de que forma eles poderão fazer essa tratativa desse trabalho de vocês, claro e evidente, fazendo a análise das demonstrações contábeis já feitas, elaboradas e apresentadas. Informação para vocês que a estrutura conceitual, ela não vai definir as normas ou os procedimentos contábeis para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Não deve haver conflito entre o estabelecido nesta norma conceitual e qualquer norma. Essa estrutura conceitual será revisada de tempos em tempos com base nas experiências decorrentes à sua utilização. Nós estamos vendo já lá desde o primeiro slide que houve o quê? Mudanças, né? É claro e evidente que a revogação, a necessidade de alteração, obsolescência e algumas das normas, legislações que são alteradas, e tudo isso vai então trazer alguma modificação quando dar-se-á que essa estrutura esteja então nesse meandro, nesse contexto, tá? Então, se há uma modificação, digamos, para ser feita numa determinada conta patrimonial, é claro e evidente que a estrutura vai observar e vai absorver essa mudança. Colocando para vocês pela estrutura o alcance. A estrutura conceitual aborda o objetivo das demonstrações contábeis, as características qualitativas que determinam a utilidade das informações cotidianas das demonstrações contábeis, a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos que compõem as demonstrações contábeis, os conceitos de capital, de manutenção de capital. Quando a gente fala na estrutura, pessoal, eles estão buscando lá, nós vamos passar então a entender cada uma dessas demonstrações e as suas características qualitativas, quantitativas, mensuráveis, os conceitos de capital, os conceitos, por exemplo, de o que é o ativo, do que é o passivo, do que é o capital, o que é o patrimônio líquido, do que é um capital social. Então, a estrutura, ela aborda tudo isso para vocês. Ela dá esse alcance, esse conhecimento, essa perspicácia. Isso é interessante porque nós já vamos ver nas próximas aulas todo esse conceitual sobre cada uma das demonstrações contábeis. É claro, evidente que vocês já as conhecem praticamente todas. Já falamos, essa estrutura conceitual trata das demonstrações contábeis para fins gerais. Daqui por diante, apenas designadas, conhecidas como demonstrações contábeis, inclusive das demonstrações contábeis consolidadas por anos, períodos. Tais demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas pelo menos anualmente e visam atender às necessidades comuns de informações de um grande número de usuários. Tais demonstrações, portanto, devem ser preparadas e apresentadas tendo em vista essas necessidades.
estão fora do alcance dessas estruturas conceituais informações financeiras elaboradas para fins especiais, tais como, por exemplo, aquelas incluídas em prospectos por lançamento de ações no mercado ou elaboradas exclusivamente para fins fiscais. Vimos aqui então que essas demonstrações, elas precisam ser, primeiro, elaboradas e divulgadas ou apresentadas pelo menos uma vez por ano, e quando dar-se ou não, até 4 vezes ao ano, e no final há uma consolidação para uma única demonstração contábil. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Digamos que uma empresa que vende ações em bolsas de valores precisa então estar elaborando suas demonstrações, todas elas, de 4 em 4 meses. Então nós temos o balanço do primeiro trimestre, o balanço do segundo trimestre, o balanço do terceiro trimestre, o balanço do quarto trimestre, e no final do ano eu consolido todas as informações em um único balanço patrimonial, fazendo com que todas essas informações fiquem em apenas uma única demonstração contábil. Vamos adentrar um pouquinho mais sobre essa questão dessa disciplina de super importância para vocês, contadores. As demonstrações contábeis são parte integrante das informações financeiras divulgadas por uma entidade. Todas as entidades brasileiras e também internacionais precisam também fornecer informações financeiras, divulgar essas informações através de quê? Demonstrações contábeis. É um conjunto completo das demonstrações contábeis, inclui normalmente 1. O balanço patrimonial, 2. Demonstração do resultado do exercício, a demonstração 3. A demonstração das mutações da posição financeira, 4. Demonstrações do fluxo de caixa, e também as demonstrações, quando a gente fala, pessoal, das notas explicativas, tá bom? Ainda nós temos o DRA, a DVA, tá? A demonstração do valor agregado, que nós vamos entender um pouquinho mais no decorrer dessa disciplina ainda. Falar em notas explicativas, nós temos que manter essa parte dessa demonstração em que inclui quadros e informações suplementares baseadas ou originadas de demonstrações contábeis que se esperam que sejam lidas em conjuntos de tais demonstrações. Tais quadros e informações suplementares podem conter, por exemplo, informações financeiras sobre segmentos ou divisões industriais ou divisões situadas em diferentes locais e divulgações sobre os efeitos das mudanças de preço. As demonstrações contábeis não incluem, no entanto, itens como relatórios da administração, relatórios do presidente da entidade, comentários e análises gerenciais, itens semelhantes que possam ser incluídos em um relatório anual ou financeiro. O que foi falado agora então nesse último slide é que as demonstrações contábeis, elas sim podem oferecer algumas informações suplementares, fora, né, do que nós chamamos de a elaboração, confecção, análise. Quando nós formos para as nossas notas explicativas, aí sim nós vamos incluir lá informações suplementares, alguns tipos de informações que podem coincidir, como diferenças, né? Ou então uma determinada conta que teve que absorver um determinado valor ou exclusão. Tudo isso nós vamos colocar ainda lá nas nossas notas explicativas. Lembrando também que as demonstrações, elas não incluem relatórios de administração, relatórios que fazem parte de auditorias ou relatórios de diretoria, um relatório financeiro ou anual, tá? É porque existe um procedimento único dentro de uma legislação em que passa então por uma norma contábil para ser confeccionada.
Eu estou finalizando a nossa aula de hoje, nesse nosso vídeo número 1. Espero que todos já estejam, então, claro, com alguns conhecimentos bastante apurados sobre a questão das demonstrações contábeis. Fico à disposição para que possamos tirar as nossas dúvidas. Lembrando que nós teremos, então, um trabalho prático para o vídeo da aula de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus, boa noite!